Um rito de passagem é um corredor mágico, um caminho. É por onde você anda quando se casa, o percurso que você desce ao ser enterrado. O nosso corredor era aquele par de trilhos. Caminhamos entre eles, esperando que aquilo significasse algo. Os ventos, em torno dessa jornada, transformaram ela no que sempre pensamos que era desde o início. Uma coisa séria. Se o rito de passagem é a cristalização de um ponto na linha do tempo da vida de alguém, um filme, por ser uma arte que se manifesta no tempo e capaz de manipulá-lo, recortá-lo e sintetizá-lo, talvez seja a mídia ideal para representar esse tema. O cinema no Rio Grande do Sul acostumou-se a filmar jovens. Na capital, no litoral, na serra, na fronteira. Percebemos nesses filmes os mesmos padrões simbólicos que encontramos em qualquer jornada de maturação, mas cada filme tem sua própria maneira de usar a linguagem do cinema para cristalizar esses momentos na vida dos personagens. Esse ensaio, como a história do cinema, começa com trilhos e trens. Em Morro do Céu, um híbrido documental e ficção, dirigido por Gustavo Spolidoro, os rapazes da cidade que dá título ao filme na Serra Gaúcha frequentemente caminham pelos trilhos, em direção a um túnel escuro. Meu Deus. Meu imaginário me leva diretamente ao clássico da minha infância, Conta Comigo, baseado em um conto de Stephen King. Naquele filme, os personagens tinham um objetivo claro, uma missão. Aqui, não parece haver um objetivo. A semiótica mais óbvia nos faz ler a cena como jovens rumo ao desconhecido. É sim. É fuligem de fumaça mesmo, Sim. né? Olha só, cara. Tá, eu tô afim de apressar um pouco. Mas esse túnel escuro não lhes é tão desconhecido assim. Os jovens entram, brincam com o eco da própria voz, jogam pedras, se divertem e saem. Em alguns momentos, vemos os trilhos vazios, sem ninguém os percorrendo. Uma imagem que nos leva aos passeios fantasmas da era do cinema mudo, os primeiros travelings da história, com a câmera montada num trem. A maior parte daqueles passeios eram traveling in. O nosso olhar vai em direção ao horizonte, junto à locomotiva. Aqui, na traseira do trem, nosso olhar deixa o caminho percorrido para trás. Traveling out. Depois que os guris se perguntam onde aqueles trilhos vão dar, eles descem para a estrutura abaixo da ferrovia. Falam sobre as origens dessa construção. Desde quando? É uma coisa impressionante. Tá louco? Ô. Cara que fez, louco. Os caras que fizeram. É, dá pra dar os parabéns. Em Mulher do Pai, de Cristiane Oliveira, Nalu e sua amiga conversam em uma ponte sobre trilhos. A ferrovia se perde numa curva no horizonte. E o Fábio? Essa semana não passa. Onde? Lá em casa mesmo. É na beirada dessa mesma ferrovia, em uma estação, que Nalu experimenta pela primeira vez na tela o desejo despertado pelo personagem forasteiro. Que foi? Tu é muito linda pra verdade. Assim como acontece em Morro do Céu, Cristiane Oliveira nos mostra uma personagem cujo olhar se perde na estrada de ferro. Assim como naquele filme, Nalu parece ver nessa estrada de ferro um lembrete de que o mundo é maior, mais vasto que a cidade em que cresceu. Vai seguindo, vai seguindo.
Em Os Famosos e os Doentes da Morte, de Esmir Filho, a Estrada de Ferro também fica constantemente relembrando o protagonista de alguma coisa. Não apenas da vastidão do mundo ou da vontade de explorar além das fronteiras. Aqui, a Estrada de Ferro também é um memento mori, uma constante lembrança de que a morte, o fim, está sempre à espreita. O apito dos trens que Mr. Tambourine Man escuta em sua mente não é um bom presságio. Soa ao mesmo tempo como um assombro e um vaticínio. Calma, peraí. Meu, o que eu ia falar? Na mesma cena, os dois jovens ouvem o badalar dos sinos e debocham. Ai, caralho! Um deboche da mortalidade e da passagem do tempo. Mas o sorriso de Mr. Tambourine Man, deitado sobre seu amigo, logo se desfaz. A câmera, num plongé absoluto, afasta-se dos dois personagens. No imaginário do cinema, planos como esses são recorrentemente usados em cenas de morte, como se a alma estivesse deixando o corpo. Os dois jovens, deitados sobre os trilhos. Não sabemos se a ferrovia ainda está ativa ou se há a possibilidade de os dois adormecerem ébrios e serem atropelados por um trem. Independente disso, a imagem nos remete a um brincar com a morte. Em Irmã, de Luciana Mazeto e Vinícius Lopes, as irmãs Ana e Júlia lidam com as distâncias entre elas e seu pai. Um filme de muitos planos conjuntos, em que as duas dividem espaço na mesma imagem, ainda que estejam em diferentes níveis de compreensão de seus lugares no universo e de suas potencialidades perante ele. Como Mr. Tambourine Man, Nalu e os garotos do Morro do Céu, elas também exploram trilhos e atravessam pontes. Tá aí, que não tem como nós caminhando aí, não vai achar fora uma estrada? E ir pela estrada não é melhor? Vamos acelerar! Le moto aqui no meio, ó. Vai gastar a borracha do chinelo. Em Antes que o Mundo Acabe, de Ana Luísa Azevedo, Daniel, o protagonista, frequentemente recorre à sua bicicleta em momentos de crise. Num desses momentos, Daniel pedala à noite, voltando para casa. Num corte, a imagem ganha outra textura, que denuncia o caráter de filme caseiro daquilo que vemos. A narração, numa voz infantil e feminina, nos conta sobre a família. A minha mãe continua esperando que o pior vai acontecer, mas hoje não usa roupas tão ridículas como antigamente. Ao sair pedalando, Daniel olha para a lente. A história não nos conta quem segurou a câmera na infância de Daniel neste dia, em que ele talvez tenha pedalado pela primeira vez. Na prática, nessa memória, ele olha para o espectador. No primeiro momento, esse espectador somos nós. Não há ninguém cruzando olhares com Daniel além de nós mesmos. O Daniel, não sei porquê, apesar de não dar a descarga nunca, é o personagem principal dessa história. Em um corte, percebemos que a irmã de Daniel é igualmente espectadora dessas imagens. Através de um dispositivo óptico de brinquedo, ela acessa uma memória que não é sua. Quando Daniel entra aborrecido, sua irmã aponta o dispositivo óptico para o irmão como se fosse uma câmera. Em um giro, o enquadramento torna-se um plano sobre o ombro da guria, enquanto ela segue simulando uma captação de imagens. Mais tarde, ela faz o mesmo com a correspondência endereçada a Daniel, estopim da narrativa de maturação do filme. O mecanismo de manivela que associamos ao cinematógrafo gira como uma roda de bicicleta. Em outro momento,
em que Daniel mais uma vez recorre à bicicleta como seu ponto de apoio, em sobreposições, vemos Daniel pedalando sobre fotografias enviadas pelo seu pai. Não é o único momento em que o giro do instrumento óptico é associado com a bicicleta. Em outra parte do filme, a mesma criança, Maria Clara, observa atentamente um praxinoscópio que contém imagens de uma bicicleta em movimento. E logo em seguida, a vemos brincando com uma miniatura, enquanto na narração ela compara o pedalar dos vizinhos com o de seu irmão. A Dona Glória, nossa vizinha, anda lenta e cuidadosamente quando sai para passear com os periquitos. Cuidado, essa periquita tá muito saidinha. O seu João, que trabalha com os Gonzaga, tá sempre correndo, porque ele tá sempre atrasado. Uma série de planos ligados por movimentos panorâmicos repetitivos nos dá a sensação da rotina constante do pedalar mal-humorado de Daniel. Há muito movimento. Tanto a câmera quanto o ator se movem, mas a repetição nos conduz à inércia. A bicicleta parece, na maior parte do tempo, uma extensão dos ânimos de Daniel. No instante em que o guri se dá conta que está sofrendo uma grande perda, o filme lhe tira também sua bicicleta. Merda. Em Mulher do Pai, Nalu anda de bicicleta na região fronteiriça entre Rio Grande do Sul e Uruguai. Ela ocupa um território limítrofe e se encontra ela mesma num limiar entre a adolescência e a vida adulta. E antes que o mundo acabe, Daniel parece andar em círculos sem sair do lugar, enquanto Nalu pedala em direção à câmera. Mas o seu trajeto é interrompido subitamente por homens a cavalo, tocando a boiada. Um ícone da masculinidade gaúcha, impedindo que ela siga em frente. As figuras se perdem na névoa. Em Ponto Zero, de José Pedro Goulart, Ennio também pedala. Seu passeio desafia tempo e espaço. Ele se torna invisível, inverte o tempo. Transita pela escola, pela família, tudo o que orbita o seu cotidiano. O litoral do Rio Grande do Sul, apesar de taxado pelos próprios sulistas como melancólico e cinzento, parece ser uma paixão constante no cinema do nosso estado. Esta é a maior praia do mundo. 353 quilômetros. Tá no livro dos recordes. Talvez seja também a pior praia do mundo, principalmente em março. Em janeiro e fevereiro pode até ser divertido, mas em março é um saco. A gente tem que inventar coisas pra fazer todo o tempo. Não é fácil. Houve uma vez 2 verões, de Jorge Furtado, tem início com a aridez da praia do Cassino, bem ao sul do estado. E Chico, nosso protagonista, fala sobre a agonia do tédio e o determinismo que o costume do veraneio parece impor sobre o seu futuro.
Houve uma vez 2 verões foi um marco da retomada no cinema no Rio Grande do Sul. Como aconteceu com Vento Norte, o primeiro filme sonoro feito aqui, e com o movimento super-oitista, através de Deu Pra Ti anos 70, o cinema gaúcho renasce no litoral. Beira-Mar, como Deu Pra Ti, é um filme de baixo orçamento, realizado entre amigos no litoral gaúcho. No lugar do Super 8, ou do vídeo dos anos 90, uma Canon 5D. A baixa profundidade de campo e os tons que o vapor de sódio dos postes urbanos ganham através do sensor limitado da câmera tornam-se parte de uma estética. A jornada do filme, dirigido por Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon, começa a partir do momento em que Martin aceita a missão familiar dada pelo seu pai. Martin e Tomás pegam a estrada. A gente vai lá, faz o que tem pra fazer e deu. A letra da música de Daniel Johnston fala em uma vida que começa de novo, sobre não ter mais onde se esconder. Um retrovisor. E em seguida, a estrada à frente, já desfocada, borra-se ainda mais. Em Beira-Mar, espiamos Martin e Tomás, muito próximos de seus corpos e rostos. O movimento manual contínuo e intenso dos dois sugere a masturbação. A câmera nos revela os controles do videogame. No plano conjunto, mesmo informados da razão dos movimentos tensos, a libido ainda paira no ar, devido às imagens que precederam essa informação. É através de outro jogo que a tensão entre Martin e Tomás segue sua curva ascendente. Verdade ou consequência? Consequência. Entre uma nova tonalidade de cabelo, uma simulação de sexo oral com uma carranca e um confinamento obrigatório, entendemos que a prerrogativa do jogo está mal formulada. Não é verdade ou consequência. O que vemos em Beira-Mar são consequências de verdades que ainda não vieram à superfície e que estão em mutação, como a cor do cabelo de Tomás. Novamente, a câmera espia. Observamos com delicadeza um momento íntimo de transformação. As cores descem pelo corpo do guri e escoam pelo ralo, mas o pigmento já tornou-se parte de Tomás, ao menos temporariamente. Novamente, a profundidade de campo. Nos minutos no paraíso impostos aos dois, estamos com Tomás. A presença desfocada de Martin é o suficiente para exercer uma pressão sobre o rosto em primeiro plano. Nesse rosto, vulnerabilidade e o constrangimento do desejo pelo amigo. Em um banheiro de beira de estrada, Tomás pinta um retrato sem boca. Vemos esse mesmo traço quando Martin folheia o caderno de desenhos. O único objeto a ganhar uma maior significância em um filme que é muito pouco sobre coisas ou espaços, e mais sobre olhares. Um desenho acaba sendo um vislumbre do rito de iniciação final de Martin. Um vislumbre sinestésico. Enquanto Martin vê a si mesmo de costas, sob o olhar de Tomás, o desenho de som nos faz ouvir as ondas do mar com maior vigor. As ondas seguem enquanto Tomás espia o amigo nu.
A ordem dos planos aqui rompe o convencional. Vemos o corpo observado, sem foco, antes mesmo que o observador abra seus olhos. O ato de espiar e de testemunhar silenciosamente algo que nos transforma é uma imagem presente nas jornadas de iniciação. É também a maturação dos sentidos, a maturação do ato de ver. Aprender a ver pelo outro. Nalu torna-se os olhos do pai ao descrever com suas próprias palavras uma cena de algum filme dos Transformers. Com a luminosidade do filme de Michael Bay incidindo sobre os dois, vemos um raro momento de aproximação entre pai e filha, num filme que fala mais da distância entre eles. Tem um carro amarelo, onde estão os mocinhos, e tem um caminhão vermelho protegendo eles. E aí, atrás tá vindo um caminhão bege, tipo esse que vem aqui na vila, pra arrumar a estrada, sabe? E aí, o caminhão bege joga todos os carros pra cima pra tentar chegar no caminhão vermelho. E ele tem um braço de retroescavadeira e vai tirando tudo que vê pela frente. E o caminhão vermelho tá correndo na estrada. O caminhão amarelo começou a se desmontar e agora ele é um robô com forma de gente. E o caminhão vermelho também acabou de virar um robô gigante com forma de gente. Através das fotografias que vieram por correio, Daniel monta seu pai ausente, como se quebra-cabeça fosse. A imagem que se forma, no entanto, não é a de seu pai, mas de uma entidade insólita, com múltiplos braços e olhos, tal qual um deus hindu. Num momento em que busca uma reconexão, Daniel acorda à noite e olha para a entidade que construiu com as várias imagens do corpo de seu pai, e sente-se compelido a comunicar-se. Senta no computador e olha para a tela. No entanto, o ator olha para a lente. É a segunda vez que Daniel nos olha. Ele digita o nome do pai, que é o mesmo que o seu. Desiste, e escreve pai. Daniel digita perguntas como se buscasse pontos de conexão entre ele e o seu progenitor, que o abandonou há muito. No entanto, só há uma pergunta que ele realmente quer fazer. Em Mulher do Pai, Nalu enrola-se com um novelo de lã, matéria-prima das atividades que a tradição atribui às mulheres. Através desse signo, Nalu enrola-se e aperta, como se quisesse prender a própria circulação.
Na primeira cena do primeiro capítulo da minissérie O Ninho, dos mesmos diretores de Beira-Mar, somos apresentados a um personagem masculino em marcha. A estampa militar nos indica outro ícone de masculinidade, o exército. Um rito de passagem e exercício de constrangimento constante para os jovens brasileiros. A câmera acompanha a caminhada. Mais um viaduto, mais uma ponte. O guri, ao chegar ao topo, para e olha para o horizonte. O letreiro do título encarcera o seu rosto. Seu custódio não espera. Mas eu guardei umas jabuticabas pra ti. Um dos pontos de virada na percepção de Daniel, e antes que o mundo acabe, se dá em uma frágil ponte, uma linha divisória que separa Daniel de seus amigos. Mr. Tambourine Man, enfim, encara a ponte. O desenho de som nos desconforta. Há vento, pios de pássaros, coachar de sapos, grilos, sons da noite. A atmosfera é a de um filme de horror. Mas o guri não está num slasher, e sim em uma história de fantasmas. Uma fantasmagoria em vídeo. Uma guria, Jingle Jangle, surge em outra textura de imagem. Enfim, vemos apenas a orelha de Mr. Tambourine Man à direita do quadro, e a escuridão ocupando todo o resto. O som dos trens é o som da escuridão, da morte. As personas, os avatares virtuais do guri vivo e da guria morta, são inseparáveis. Mais memórias. No corte, percebemos que Mr. Tambourine Man foge delas. A névoa toma conta da cidade. Uma névoa parecida com a de mulher do pai. No interior do Rio Grande do Sul, o nevoeiro é parte do cotidiano. Mas no cinema, é desconforto. Uma merda isso, sabe? Um dos poucos planos bem abertos de Beira-Mar. A relação entre os rapazes e a paisagem é explorada. Legal todo mundo ter tempo pra cuidar de suas merdas. Há pouca saturação nas cores. Os figurinos, o céu, o campo, tendem ao cinza. E tu? Tá melhor já? Pouco de ressaca. Mas pouca coisa. O tom das vozes dos personagens, em meio às confissões, acompanha a melancolia cromática. A gente tá aqui só há 2 dias e eu já quero voltar pra Porto Alegre. Acho que sim. Eu ia gostar de morar no Uruguai. Tu nem conhece ele direito. Por que tu não vai comigo pra capital quando o ano acabar? Eu vou estudar e tu pode estudar ou trabalhar também. A minha mãe achou que melhor eu ir pra Santa Maria, porque lá tem a casa da minha avó e eu já fico pra faculdade.
Eu queria mesmo a informática. Mas aí tem que morar em Porto Alegre e pagar aluguel. E Nova York? Ah, é logo ali, depois de Araricá, em Parobé, Sapiranga, Campo Bom e Nova York. Dá pra enxergar daqui. Em O Ninho, a experiência militaresca é subvertida. A marcha é desviada. O soldado, agora sem a estampa camuflada, é literalmente puxado por uma figura desconhecida para um universo de cores e luzes. O anfitrião burlesco descortina um mundo novo, um portal para uma nova dimensão. Há algo mágico acontecendo. Os personagens desfilam em nossa direção como numa passarela. Todos caminham com a certeza de onde estão pisando. Já cruzaram esse portal outras vezes. Menos o soldado, que hesita. Mas o anfitrião fecha a cortina. É um caminho sem volta. Nosso personagem volta a marchar, agora em grupo. Uma formação. Eles ocupam o território urbano. Reclamam para si. O desencosta do carro vai acabar amassando aí, porra. Ao ser agredida verbalmente por um homem preocupado com seu automóvel, mais um ícone masculino, uma das personagens que compõe essa formação sobe no carro, impondo-se. Numa relação de ângulos altos e baixos, sabemos quem está no poder. A personagem marca o território sobre o opressor. O soldado observa a situação e fica um pouco para trás. Testemunha ali uma liberdade que nunca experimentou. Ele acelera o passo para alcançar o grupo. Tá. Eu começo. A tropa ocupa uma praça. Brincam de pega-pega. Há algo de infantil e de muito livre nessa perda de inocência do soldado. Pertencimento. Liberdade. 7, 8, 9, 10. Pega essa batia! Cai! Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei quem eu sou. Eu sei onde estou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei, eu sei, eu sei. Die ganze Nachbarschaft ist total so schön beisammen. Die Jungen und die Mädchen, die Männer und die Frauen. A maturação como mergulho. Em Raia 4, de Emiliano Cunha, a nadadora Amanda tem uma relação muito próxima com a água. A piscina é o seu habitat, seu mundo particular, sua arena, seu ninho, seu casulo. Ela mergulha para resgatar um objeto, mas não apenas. A prática da apneia a desafia. O desenho de som submerso, a trilha delicada.
Amanda abre os olhos. Sobe à superfície. O reflexo da água a duplica por alguns segundos. Irmã. A água escorre em primeiro plano. Uma forte cachoeira divide a tela. De um lado do quadro está Ana, preparando-se para um mergulho. No terceiro ato de Beira-Mar, Martin acorda após uma noite em que os dois guris finalmente cederam à tensão e ao magnetismo entre eles. O menino de cabelo azul segue dormindo, enquanto Martin levanta-se e encara a paisagem litorânea. Como Antoine Duanel, em Os Incompreendidos, Martin parece sentir um chamado do mar após uma jornada que ressignifica seus laços familiares e sua própria identidade. Mas Antoine corria sem rumo, mais jovem, mais perdido. Martin caminha sem hesitar na direção do mar. Enquanto a imagem de Antoine congela-se quando seus pés recém tocam as ondas, Martin segue seu trajeto até mergulhar no revolto Mar do Sul, acompanhado de uma trilha ruidosa, vibrante, contínua. Martin sairá diferente desse mar, dessa viagem? Numa panorâmica rápida, a câmera foge dessa resposta, borrando a imagem. Vimos o suficiente. Responder a perguntas não respondo. Perguntas impossíveis não pergunto. Só que sei de mim aos outros. Ennio, de Ponto Zero, também tem seu momento Antoine Duanel. Depois de roubar o carro e sair a dirigir sem rumo por Porto Alegre, uma tempestade. Cai o mundo. Numa sequência febril, um acidente. Minha alma sem luz nem tenda, passa errante na noite má. Em um plano lateral, a relação entre a câmera e o automóvel não muda. O que se move na imagem é a cidade. Em meio à chuva, a imagens nervosas e frequências agudas, o guri é obrigado a enfrentar as consequências da sua jornada. Cai o mundo sobre o garoto. Em seguida, ele foge.
Chuva, trilhos, memórias, pontes, territórios, identidades. Golly, that was sure pretty, huh? Yeah. It's like the mist is what's pretty, you know? All gold and silver. Mm-hmm. Too bad it can't stay like that all the time. Nothing gold can stay. Huh? Nature's first green is gold. Her hardest hue to hold. Her early leaves a flower, but only so an hour. Then leaf subsides to leaf, so Eden sank to grief. So dawn goes down today. Nothing gold can stay. O cinema no Rio Grande do Sul filma a juventude na capital, no litoral, na serra, na fronteira.